Olá, gente, boa noite. Vamos começar com a revisão de vocês aqui. Eu vou fazer passo a passo, questão por questão, tá? Desculpa também a demora. Eu tô desde as 9 horas no trabalho. Agora eu tive um tempinho de tempo livre, são 7h33. Eu tive esse tempo livre aqui. Eu vou fazer o que der pra me fazer aqui pra mandar pra vocês. Amanhã eu mando mais. Se eu conseguir acabar a lista inteira, melhor ainda. Daqui a pouco eu vou voltar de novo ao trabalho. E aí eu peço desculpa também porque eu tô um pouco gripado. Acabei pegando um pouco de chuva ontem, então espero que não fique tão ruim a dicção que vocês consigam entender, tá bom? A minha lista tá um pouquinho diferente da de vocês, porque eu coloquei algumas coisas para facilitar também. Porque eu mandei a lista sem espaço para que vocês fizessem no caderno. Mas a minha, como eu não posso fazer isso, eu coloquei algumas partezinhas aqui que não vai estar na de vocês, tá bom? Mas o raciocínio para fazer as questões é o mesmo, tá? Vamos lá. Na questão 1, com relação ao triângulo de vértice -4 e -2, -5 e 3, 5 e 3, classifica as sentenças abaixo em verdadeira ou falsas. Então, a primeira coisa é o seguinte. Vamos fazer um eixo. Vamos pensar assim, ó. Aqui, bem aqui, é o eixo dos x. Então, vamos aumentar aqui. Aqui é o eixo x. E vamos pensar que bem aqui seja o eixo y. Então, vamos pensar aqui que aqui é o eixo y. E aí, olha só. Aqui a gente tem o 1, o 2, o 3, o 4. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Para cá, para baixo, a gente tem os negativos. Então, a gente tem o -1, o -2, o -3, o -4. E para cá, para o lado esquerdo, a gente tem também os negativos. -1, -2, -3 e -4. Aí vamos fazer esse triângulo bem aqui que ele fala pra gente. É o triângulo, ó, o ponto A é o -4 e -2. Sempre, gente, sempre esse primeiro ponto aqui, ele é o x, ou seja, ele vai ser sempre essa parte aqui deitada aqui, ó. Então, o -4 e o -2 aqui é a parte em pé, que é essa parte aqui. Então, sempre é a parte deitada, depois a parte em pé. Então, vamos lá. O -4 tá pro lado esquerdo e o -2 tá para baixo. Então, vai ficar, opa, -4 e -2, isso. -4 e -2 bem aqui, ó, bolinha. Ó, -4 e -2. Agora, vamos fazer o -5 e 3. -5, vamos lá, a gente não fez, então a gente vai ter que fazer o -5 bem aqui. -5. -5 e 3, então vai ficar, ó, -5 e 3 positivo. Então, bem aqui, ó, -5 e 3. Então, vamos lá fazer -5 e 3 bem aqui. E agora vamos fazer o ponto 5 e 3. 5 tá para cá, ó, 5 e 3 ali em cima. Então, vai ficar bem aqui, ó, esse ponto bem aqui. Então, vamos lá. 5 e 3 vai ficar o ponto bem aqui. Agora, vamos ligar esses pontos. Então, olha só. Tá. A gente ligando esses pontos, o que que a gente percebe? A gente percebe que esse triângulo ele vai estar desse jeito. Lembrando o seguinte, que a gente viu em sala de aula. Os quadrantes que ele fala aqui, ó, está localizado no primeiro, segundo, terceiro quadrante. Como é que a gente conta quadrante? O quadrante, eles são esses pedaços bem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá? Olha só, a gente dividiu aqui em 4 partes, ó. 1, 2, 3, 4. E a gente conta em ordem anti-horário. Então, a gente conta daqui para cá. A gente conta assim. Então, olha só. A gente percebe que aqui é o 1, aqui é o 2, o 3 e o 4 bem aqui. Esse triângulo, ele está localizado em quais quadrantes?
a gente percebe que ele está localizado num quadrante 1, olha só, essa parte aqui está no 1, num quadrante 2 e num quadrante 3, essa parte. Então, 1, 2, 3. E na questão A, tá falando que ele está no 1, 2 e 3, ou seja, verdadeiro. Então, aqui vai ficar, vamos colocar um Vzinho. O triângulo simétrico ao triângulo ABC em relação ao eixo X está localizado no terceiro e quarto quadrante. O que acontece? Quando a gente fala simétrico em relação ao eixo X, significa que a gente só vai mudar o eixo Y. Então, quando for simétrico ao X, a gente muda o Y. Quando for simétrico ao Y, a gente muda o X. Se a gente mudar como ele fala aqui, que é o simétrico ao X, se a gente mudar o Y, como é que vai ficar isso? Vou colocar bem aqui, ó. A vai ficar menos 4 e 2 positivo, porque era menos 2. O B vai ficar menos 5 e menos 3. E o C, deixa eu ajeitar aqui. E o C, ele vai ficar 5 e menos 3. Se a gente fosse fazer isso, como é que ficaria isso? Eu vou colocar agora de verde aqui. Vamos lá. Menos 4 e 2. Cadê o menos 4 e 2? Menos 4 tá para cá e 2 tá para cima. Nessa parte bem aqui. Deixa eu marcar aqui para vocês. Menos 4 aqui e 2 aqui em cima. Então, vai ficar bem aqui. Agora, vamos lá. Menos 5 e menos 3. Menos 5 tá para cá e menos 3 tá aqui para baixo, aqui, ó. Então, vamos marcar um pontinho bem aqui. E agora, o 5 e menos 3. 5, deixa eu marcar aqui para vocês, 5 tá aqui e menos 3 tá para cá, aqui, ó. Então, tá bem aqui esse ponto. Então, vamos marcar um pontinho lá e vamos colocar aqui, ó. Tá. Esse triângulo verde é o simétrico do triângulo preto. Vamos ver quais são os quadrantes que ele tá. Ele vai falar que ele tá no terceiro e quarto quadrante. A gente percebe que ele tá aqui, ó, no segundo, no terceiro e no quarto. Ele falou que só tá no terceiro e no quarto, ou seja, falso, tá? Então, essa aqui é falso. Vamos lá. O triângulo simétrico ao triângulo ABC, em relação à origem do plano cartesiano, possui vértice 4 e 2. A origem. Quando ele falar assim, a origem muda tudo. Então, quem é positivo fica negativo e quem é negativo fica positivo. Sempre quando for a origem. O que é a origem? A origem é esse ponto bem aqui, ó. É o ponto que fica no centro das duas retas. Aqui, ó, a gente tem essa reta e essa reta. O ponto que fica bem aqui no centro, a gente chama de origem. Quando for em relação à origem, vai mudar tudo. Então, olha só. A gente tinha lá esses pontos bem aqui, ó. Sempre quando for isso, vai mudar tudo. Quem é negativo fica positivo, quem é positivo fica negativo. Então, vamos fazer aqui o A. O A era menos 4 e menos 2. Então, vai ficar 4 e 2. O B, ele era menos 5 e 3. Então, vai ficar 5 e menos 3. O C, ele era 5 e 3. Então, vai ficar menos 5 e menos 3. Vamos ver se está batendo aqui, ó. 4 e 2, 4 e 2. 5 e menos 3, 5 e menos 3. E menos 5 e menos 3. Certinho. Então, realmente, essa C está verdadeira. O triângulo simétrico ao triângulo ABC em relação ao eixo Y possui vértice 4 e menos 2, 5 e 3 e menos 5 e 3. Lembra que eu falei lá na questão A? Se for simétrico ao X, muda o Y. Se for simétrico ao Y, muda o X. Então, como ele falou que é simétrico ao Y, vamos mudar o X. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá. O A é menos 4, olha lá. Aqui, ó, eu tô olhando para cá.
O A é menos 4 e menos 2. Como é o Y, eu só vou mudar o X. Então, vamos lá. Como o X é positivo, é negativo, vai ficar positivo. 4. E o Y a gente deixa do jeito que está. Menos 2. Vírgula. O B. Muda o X, então vai ficar, como era menos 5, vai ficar 5 positivo. E deixa o 3 lá. E agora o C. Como é 5, fica menos 5. Deixa eu ajeitar isso aqui. Menos 5. E deixa o 3 como tá. Vamos ver se está batendo. Vamos lá. Ó, era 4 e menos 2. Ficou 4 e menos 2, tá certo. Era 5 e 3. 5 e 3, tá certo. Menos 5 e 3. Menos 5 e 3. Opa, bateu tudo certinho. Então, essa daqui também é verdadeira. Então, ficou verdadeira, falso, verdadeira, verdadeira. Vamos fazer a questão 2. Fala o seguinte. Determine a área de um triângulo cuja base mede 15 e cuja altura mede 16. Opa, só colocar na fórmula. Como é calcular a área de um triângulo? A área de um triângulo, que eu vou colocar AT, que é a área de triângulo, ela vai ser igual a base vezes altura dividido para 2. Então, vamos lá. Quanto vale a nossa base? Ele falou que a base, ela mede 15. E a nossa altura mede 16. Então, vamos lá. Então, vai ficar 15 vezes 16. Deixa eu ajeitar esse 16. 16 dividido por 2. Se eu for fazer essa conta aqui, vamos lá. 15 vezes 16. Deixa eu ver quanto é que dá aqui. 15 vezes 16 dá 240. Então, vai ficar 240 dividido para 2. 240 dividido para 2 vai dar 120. Então, significa que a nossa área do triângulo é 120. Questão 3. Explique o que é uma isometria e suas diferenças. E suas transformações geométricas. Então, a gente viu em sala de aula, na última vez, o que era uma isometria. O que é uma isometria? Isometrias são transformações geométricas. Aonde a gente vai preservar o ângulo e a forma da figura. O que pode acontecer numa isometria? A gente viu que a gente só pode mudar ela a esse tipo de isometria. A gente chama de isometria de translação, quando a gente muda, só que a gente não rotaciona ela. Exemplo, se eu tenho um triângulo assim e ele vem para cá, isso aqui é uma isometria de translação. Quando eu mudo ele de lugar, só que eu não mexo no jeito que ele está. Isso é uma isometria de translação. Agora, o que é uma isometria de reflexão? Imagine que esse triângulo está aqui e do nada a gente tem um triângulo desse jeito aqui. Aí é como se fosse um espelho que tivesse bem aqui, ó, no meio aqui, ó. Aí é um reflexo, ou seja, é uma isometria de reflexão. A gente percebe que a forma da figura permanece a mesma, tanto no exemplo 1 como no exemplo 2. A única coisa que mudou é que lá eu mexi ele de lugar e aqui eu rotacionei ele um pouquinho. Na verdade, a gente não rotacionou, é como se fosse o reflexo dele, o espelho. E agora, imagine que eu tenho esse triângulo e aí quando eu olho, esse triângulo está desse jeito aqui, ó. No caso, daqui para cá, houve uma rotação. A gente rotacionou esse triângulo. Então, a gente tem 3 tipos de isometria. A isometria de translação, a isometria de rotação e a isometria de reflexão. De translação é quando a gente desloca o objeto. De rotação é quando a gente gira a nossa figura. E a de reflexão é quando a gente cria um espelho, uma imagem da nossa figura refletida. Então, o que seria uma isometria? A gente poderia colocar aqui, ó, explica o que é uma isometria nas transformações geométricas. A gente poderia colocar que são transformações geométricas. Deixa eu aumentar aqui. São transformações
transformações geométricas que preserva distância, que a gente viu em sala de aula que a distância é bem importante, isso vai cair na prova de vocês. Distância e ângulos. Mantendo a forma da figura, a gente viu que em nenhum caso a gente mudou a figura, né? Todos eram triângulos, então mantendo a forma da figura original. Mantendo a forma da figura, vou colocar desse jeito, original. Ok, então isometrias geométricas é quando a gente tem um desses exemplos que a gente falou agora, rotação, translação e reflexão, onde a gente só vai mexer no objeto sem mexer na forma dele. Exemplo, se eu tenho um triângulo, eu não transformo ele em quadrado. Então, a gente só vai mexer nesse objeto, daqueles 3 tipos que a gente acabou de ver, sem mexer na forma dele, preservando a distância e os ângulos. Então, essa é a definição clássica. Transformações geométricas que preservam a distância e ângulo, mantendo a forma original da figura. Tá? Aí eu vou encerrar por aqui. Aí eu vou fazer o gabarito da segunda página e eu já mando para vocês, beleza?